O que aconteceu no Monte do Templo nas últimas semanas não pode ser ignorado. Um fogo literal foi aceso no lugar mais sagrado e mais disputado do planeta, e pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso. Mas aqui nós vamos, porque este não é apenas mais um incidente político, este não é apenas mais um confronto entre nações. Este é um sinal profético que ecoa através dos séculos, diretamente das páginas das Escrituras Sagradas para os nossos dias. As chamas que subiram daquele monte não são coincidência. Elas são um aviso, elas são um chamado. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai entender exatamente por que este evento está conectado às profecias mais dramáticas já escritas sobre o fim dos tempos. Jerusalém está no centro do relógio profético de Deus, e o que acabou de acontecer lá pode muito bem ser o começo de algo que mudará o mundo para sempre. Não desligue, não saia daqui, porque o que você está prestes a descobrir vai fazer você ver as notícias de uma forma completamente diferente. Vamos aos fatos. No dia 23 de setembro de 2025, durante as celebrações judaicas do Ano Novo Rosh Hashanah, um incêndio de proporções consideráveis eclodiu nas imediações do Monte do Templo, conhecido pelos muçulmanos como Esplanada das Mesquitas. As chamas se espalharam rapidamente por uma área de vegetação seca próxima ao Portão dos Leões, uma das entradas mais antigas e significativas da Cidade Velha de Jerusalém. Testemunhas oculares relataram que o fogo começou de forma repentina, sem qualquer indício de causas naturais óbvias. O vento forte daquela tarde carregou as labaredas em direção às estruturas históricas, criando um cenário de pânico entre os fiéis que estavam nas proximidades. Equipes de bombeiros israelenses foram rapidamente mobilizadas, mas o acesso ao local é notoriamente difícil, devido às ruas estreitas da Cidade Velha e à sensibilidade política extrema de qualquer operação naquela área. O que torna este incêndio particularmente significativo não é apenas sua localização, mas o momento em que aconteceu. Rosh Hashanah marca o início do período mais sagrado do calendário judaico, os 10 dias de temor que culminam no Yom Kippur, o dia da expiação. Este é um tempo de reflexão, arrependimento e preparação espiritual para o povo judeu. E foi exatamente neste período que as chamas surgiram no lugar onde outrora esteve o Templo de Salomão e depois o Templo de Herodes, o coração da adoração judaica por mais de 1000 anos. Fontes locais que conversaram com jornalistas na região descreveram a cena como aterrorizante. Um comerciante palestino que tem uma loja próxima ao Portão dos Leões disse que nunca tinha visto um fogo daquele tipo naquela área específica. Ele relatou que o céu ficou coberto de fumaça escura e que o cheiro de queimado tomou conta de toda a Cidade Velha por horas. As autoridades israelenses inicialmente trataram o incidente como um possível ataque incendiário, uma tática que já foi usada no passado por grupos extremistas tanto judeus quanto muçulmanos. A polícia israelense abriu uma investigação imediata, isolando a área e interrogando pessoas que estavam nas proximidades. No entanto, até o momento em que este vídeo está sendo gravado, nenhuma conclusão oficial foi divulgada sobre a causa do fogo. E essa ausência de respostas claras só aumenta a especulação. Seria este um ato humano deliberado? Seria um acidente causado por negligência? Ou seria algo mais, algo que transcende as explicações naturais e aponta para uma realidade espiritual mais profunda? O que sabemos com certeza é que o Monte do Templo não é apenas um local geográfico, é o epicentro de tensões religiosas, políticas e proféticas que remontam a milhares de anos. É onde Abraão ofereceu Isaque, é onde Davi planejou construir um templo para a Arca da Aliança. É onde Salomão edificou o primeiro templo, destruído pelos babilônios em 586 a.C. É onde o segundo templo foi reconstruído e depois ampliado por Herodes, apenas para ser destruído pelos romanos em 70 d.C., exatamente como Jesus profetizou. E é onde, segundo as Escrituras, um terceiro templo será construído nos últimos dias, desencadeando eventos que levarão ao retorno do Messias. Hoje, o Monte do Templo é dominado por duas mesquitas islâmicas, a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. O controle do local é uma das questões mais sensíveis e explosivas do conflito israelo-palestino.
Qualquer mudança no status quo, qualquer incidente que pareça ameaçar o controle muçulmano ou judaico do local, pode desencadear violência em larga escala. E foi exatamente isso que muitos temeram quando as chamas subiram naquele dia de setembro. As redes sociais explodiram com teorias e acusações. Grupos palestinos acusaram colonos judeus extremistas de terem iniciado o fogo como parte de uma conspiração para destruir as mesquitas e construir o terceiro templo. Grupos judeus ortodoxos, por sua vez, viram o incêndio como um sinal divino, uma purificação pelo fogo que prepara o terreno para a redenção final. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Não importa qual foi a causa imediata do fogo. O que importa é o significado profético do que aconteceu. Porque quando olhamos para as Escrituras, quando mergulhamos nas profecias sobre Jerusalém e o Monte do Templo, descobrimos que o fogo não é apenas um elemento destrutivo. O fogo é um símbolo de julgamento, purificação e presença divina. O fogo é como Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente. O fogo é como Deus desceu no Monte Sinai. O fogo é como Deus aceitava os sacrifícios no altar do templo. E o fogo é como Deus julgará as nações nos últimos dias. Então, quando vemos chamas literais subindo do monte do templo no início do Ano Novo Judaico, no tempo do arrependimento e da preparação para o dia da expiação, como podemos não ver nisso um sinal? Como podemos simplesmente arquivar isso como mais uma notícia do Oriente Médio e seguir em frente? A verdade é que não podemos, porque este evento se encaixa perfeitamente em um padrão profético que vem se desenrolando diante dos nossos olhos há décadas, mas que está se acelerando de forma dramática nos últimos anos. E para entender esse padrão, precisamos voltar às Escrituras e ver exatamente o que foi profetizado sobre Jerusalém, o templo e os eventos que precederiam o retorno do Messias. Vamos começar com uma das profecias mais claras e diretas sobre o Monte do Templo nos últimos dias. Está em Zacarias capítulo 12, versículo 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Esta profecia foi escrita há mais de 2.500 anos, mas descreve perfeitamente a situação geopolítica atual. Jerusalém, e especificamente o Monte do Templo, se tornou exatamente isso, uma pedra pesada. É o problema insolúvel na política internacional. É a questão que divide nações, que frustra negociadores, que provoca guerras. Toda tentativa de erguer essa pedra, de resolver a questão de Jerusalém por meios humanos, resulta em ferimentos graves, tanto literais quanto figurativos. Mas Zacarias não para por aí. No capítulo 14, ele descreve em detalhes dramáticos o que acontecerá quando o Messias voltar. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Olivas, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E então ele descreve transformações geológicas massivas, batalhas apocalípticas e, finalmente, a restauração de Jerusalém como capital do reino messiânico. O Monte do Templo está no centro absoluto dessa narrativa. É para lá que o Messias virá. É lá que ele estabelecerá seu trono. E é por isso que o inimigo de Deus tem feito de tudo para profanar aquele lugar, para mantê-lo sob controle de forças que se opõem ao plano divino. Agora, vamos olhar para o livro de Daniel, especificamente o capítulo 9, versículos 24 a 27. Esta é a profecia das 70 semanas, uma das mais importantes e controversas de toda a Bíblia. Daniel recebe uma visão sobre 70 semanas de anos que foram determinadas sobre o povo judeu e a Cidade Santa. A maioria dos estudiosos concorda que 69 dessas semanas já se cumpriram, terminando com a morte do Messias, Jesus Cristo, em 33 depois de Cristo. Mas há uma semana final, 7 anos de tribulação, que ainda está por vir. E no meio dessa semana final, Daniel profetiza que um líder mundial fará cessar o sacrifício e a oferta. Mas espere, como pode cessar um sacrifício que não existe? Não há templo em Jerusalém hoje, não há altar, não há sacrifícios de animais sendo oferecidos. Isso significa que, para que esta profecia se cumpra, deve haver um templo reconstruído onde os sacrifícios judaicos possam ser retomados.
E então, no meio da tribulação, esse líder mundial, que a Bíblia chama de Anticristo, profanará esse templo e exigirá ser adorado como Deus. Jesus mesmo se referiu a essa profecia de Daniel em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está alertando seus discípulos e todos nós sobre um evento futuro específico, a profanação do templo pelo Anticristo. E ele diz isso no contexto de descrever os sinais que precederão sua segunda vinda. Ou seja, o templo e o que acontece nele são marcadores proféticos cruciais para entendermos onde estamos na linha do tempo de Deus. No Apocalipse, João recebe uma visão ainda mais detalhada. No capítulo 11, versículos 1 e 2, ele é instruído a medir o templo de Deus e o altar, mas não o pátio exterior, porque este foi dado aos gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses. Novamente, estamos falando de um templo que existe durante a tribulação, um templo que será profanado e controlado parcialmente por forças gentias. E então, no capítulo 13 do Apocalipse, vemos a besta, o Anticristo, recebendo autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações, e sendo adorado por aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Onde essa adoração acontecerá? No templo, em Jerusalém, no lugar santíssimo, no monte do templo. Então aqui está a pergunta que precisamos fazer. Se todas essas profecias convergem para eventos que acontecerão no monte do templo, se o templo precisa ser reconstruído para que essas profecias se cumpram, o que o fogo de setembro de 2025 pode significar? Seria um prenúncio? Seria uma purificação preparatória? Seria um julgamento sobre a profanação atual do local? No Antigo Testamento, o fogo era frequentemente usado por Deus para consumir o que era impuro e para santificar o que seria usado em seu serviço. Quando o tabernáculo foi inaugurado, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto sobre o altar. Quando o templo de Salomão foi dedicado, o fogo divino desceu e encheu a casa da glória do Senhor. O fogo era a marca da aprovação e presença de Deus. Mas o fogo também era instrumento de julgamento. Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo. Os filhos de Arão que ofereceram fogo estranho diante do Senhor foram consumidos por fogo. E no final dos tempos, segundo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 7, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Fogo é purificação, fogo é julgamento, fogo é presença divina. E fogo agora marcou o monte do templo em um momento profético específico do calendário judaico. Coincidência? Acidente? Ou sinal? O que aconteceu em setembro não é um evento isolado, é parte de um padrão acelerado de sinais e eventos que todos apontam para a mesma conclusão. Estamos nos aproximando rapidamente do cumprimento final das profecias sobre Jerusalém e o retorno do Messias. Deixe-me conectar os pontos para você, porque quando você vê o quadro completo, é impossível negar que algo extraordinário está acontecendo. Primeiro, vamos falar sobre a própria existência do Estado de Israel. Por quase 2000 anos, desde a destruição do templo em 70 d.C. e a dispersão final dos judeus após a revolta de Bar Kokhba em 135 d.C., o povo judeu não tinha pátria. Eles foram espalhados por todas as nações, exatamente como Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 28. Mas Deus também prometeu que os traria de volta. Ezequiel capítulo 37 descreve a visão do vale de ossos secos, onde ossos espalhados se juntam, recebem carne e finalmente respiram novamente. Deus diz: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Em 14 de maio de 1948, essa profecia começou a se cumprir de forma dramática e inegável. Israel se tornou uma nação novamente depois de quase 2 milênios. E não foi um processo pacífico ou fácil, foi contra todas as probabilidades. Os judeus que retornaram enfrentaram exércitos árabes muito maiores e melhor equipados, mas venceram. Eles transformaram um deserto em um jardim,
Eles reviveram uma língua morta, o hebraico. Eles cumpriram Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode uma terra nascer em um só dia? Nasce uma nação de uma só vez? Israel literalmente nasceu em um dia. A declaração de independência foi assinada e, imediatamente, a nação existia. Mas a profecia não para na restauração política. Deus prometeu que Jerusalém seria restaurada ao controle judeu. E isso aconteceu em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Pela primeira vez em quase 2000 anos, Jerusalém estava totalmente sob controle judeu. Quando os soldados israelenses entraram pela Cidade Velha e chegaram ao Muro das Lamentações, o único remanescente do Segundo Templo, eles choraram e oraram. O comandante Mota Gur proclamou pelo rádio: "O Monte do Templo está em nossas mãos." Foi um momento profético de proporções bíblicas. Jesus havia profetizado em Lucas capítulo 21, versículo 24: "Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem." 1967 marcou o fim do controle gentil total sobre Jerusalém. Mas aqui está a ironia trágica. Imediatamente após capturar o Monte do Templo, o general Moshe Dayan tomou a decisão fatídica de devolver o controle administrativo do local ao Waqf Islâmico da Jordânia. Por quê? Para evitar uma guerra religiosa total com o mundo muçulmano. Então, embora Israel controle o acesso ao Monte do Templo, os muçulmanos ainda administram o que acontece lá. Judeus podem visitar, mas não podem orar abertamente. Qualquer tentativa de oração judaica visível resulta em prisão pela própria polícia israelense. É uma situação absurda e profeticamente significativa. O local mais sagrado do judaísmo está sob controle judeu, mas os judeus não podem adorar lá. E isso nos leva de volta ao fogo, porque há um movimento crescente dentro de Israel de judeus ortodoxos e nacionalistas religiosos que acreditam que chegou a hora de reconstruir o templo. Eles já prepararam os utensílios sagrados, eles já treinaram sacerdotes da linhagem de Arão. Eles já identificaram novilhas vermelhas, que são necessárias para o ritual de purificação descrito em Números capítulo 19. O Instituto do Templo em Jerusalém tem recriado todos os instrumentos necessários para o serviço no templo: o candelabro de ouro, o altar do incenso, as vestes sacerdotais. Tudo está pronto. A única coisa que impede a reconstrução do templo é a presença das mesquitas islâmicas no Monte do Templo e a inevitável guerra global que resultaria de qualquer tentativa de removê-las. Mas e se um evento catastrófico, talvez um terremoto como profetizado em Zacarias 14, ou talvez um incêndio de proporções bíblicas, destruísse essas mesquitas? E se, de repente, o caminho estivesse livre para a reconstrução do templo? Você entende por que o fogo de setembro é tão significativo? Não estou dizendo que este fogo específico destruirá as mesquitas, mas ele é um lembrete, um aviso de que o cenário profético está se alinhando perfeitamente. Cada peça está caindo no lugar. Vamos falar sobre outros sinais recentes. Nos últimos 5 anos, Israel normalizou relações com múltiplas nações árabes através dos Acordos de Abraão. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, todos estabeleceram relações diplomáticas plenas com Israel. Isso era impensável há uma década. E embora esses acordos sejam apresentados como iniciativas de paz, eles também estão criando as condições para o cumprimento da profecia de Daniel sobre o líder mundial que confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz: "Ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana." Muitos estudiosos acreditam que esta é a aliança de paz que o anticristo fará, garantindo a segurança de Israel e permitindo a reconstrução do templo. Não estamos lá ainda, mas as fundações estão sendo lançadas. E há mais. Ezequiel, capítulos 38 e 39, profetizam sobre uma invasão massiva de Israel nos últimos dias por uma coalizão de nações lideradas por Gog, da terra de Magog. A maioria dos estudiosos identifica Magog como a Rússia moderna, e a coalizão inclui Pérsia, que é claramente o Irã, além de nações do norte da África e da Ásia Central. Hoje, exatamente essa aliança está se formando.
Rússia, Irã e Turquia estão trabalhando juntas na Síria. Eles têm bases militares, acordos de defesa e interesses compartilhados, e todos eles têm profunda animosidade contra Israel. Ezequiel profetiza que essa invasão será destruída sobrenaturalmente por Deus, provando sua existência e poder para todas as nações. E o momento dessa invasão? Ezequiel diz que será nos últimos anos, nos últimos dias, quando Israel estiver habitando em segurança. Alguns interpretam isso como uma segurança temporária, garantida por um tratado de paz, o mesmo tratado que Daniel menciona. Aqui está outro sinal alarmante: terremotos. Jesus disse em Mateus 24, versículo 7, que haverá terremotos em vários lugares como um dos sinais do fim. Jerusalém está situada sobre uma grande falha geológica, a falha do Vale do Jordão, parte do sistema de falhas da África Oriental. Zacarias 14, versículo 4, profetiza que quando o Messias voltar e seus pés tocarem o Monte das Olivas, o monte se dividirá ao meio, criando um grande vale. Isso requer uma atividade sísmica massiva. E nos últimos anos houve um aumento significativo na atividade sísmica na região. Pequenos terremotos têm sido registrados com mais frequência. Geólogos israelenses alertam que um grande terremoto é inevitável na região. Não é questão de se, mas de quando. E quando esse terremoto vier, o que acontecerá com as estruturas no Monte do Templo? As mesquitas, construídas há mais de 1000 anos, sobreviverão? Ou cairão, abrindo caminho para o templo judeu? A tecnologia moderna também está cumprindo profecias. Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz: Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Estamos vivendo na era da informação, onde o conhecimento está dobrando a cada poucos anos. A internet, os smartphones, a inteligência artificial, tudo isso permite que informações se espalhem instantaneamente pelo mundo. E isso é crucial para o cumprimento de profecias do Apocalipse. Como todo mundo verá as duas testemunhas mortas em Jerusalém, como descrito em Apocalipse 11? Televisão ao vivo, transmissões pela internet. Como a imagem da besta falar e ordenará que todos a adorem, como em Apocalipse 13? Realidade aumentada, hologramas, deepfakes alimentados por inteligência artificial. As tecnologias que tornarão essas profecias possíveis não existiam até recentemente, mas agora existem. E não podemos ignorar os sinais celestiais. Joel capítulo 2, versículos 31 diz: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nos últimos anos, tivemos várias luas de sangue, eclipses lunares totais, alguns deles caindo exatamente nas festas judaicas de Páscoa e Tabernáculos. Entre 2014 e 2015, houve uma tétrade, 4 luas de sangue consecutivas, todas caindo em datas de festas bíblicas. Isso é estatisticamente raro e profeticamente significativo. Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 14, que os luminares nos céus serviriam para sinais e estações. Ele está usando os céus para nos alertar. A convergência de tudo isso é o que torna o fogo no Monte do Templo tão significativo. Não é apenas um incêndio, é um sinal dentro de uma constelação de sinais. É uma peça dentro de um quebra-cabeça profético que está quase completo. E quando damos um passo atrás e olhamos para o quadro geral, vemos que cada peça aponta para a mesma conclusão inescapável. Estamos vivendo nos últimos dias. O relógio profético está correndo e a meia-noite está se aproximando. Jerusalém é o epicentro. O Monte do Templo é o ponto focal. E tudo está convergindo ali. Mas há uma dimensão espiritual mais profunda que precisa ser entendida. Por que o Monte do Templo? Por que esse lugar específico é tão central para os planos de Deus e para a oposição satânica? Porque ele representa o trono de Deus na terra. Quando o templo estava de pé, a presença manifesta de Deus, a Shekinah, habitava no Santo dos Santos. Era o único lugar na terra onde o céu e a terra se encontravam.
Era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer expiação pelos pecados da nação. Era o coração espiritual não apenas de Israel, mas do mundo inteiro. E Satanás odeia isso. Desde que Deus escolheu Jerusalém e o Monte Moriá para seu templo, tem havido guerra espiritual sobre aquele local. Quando Salomão construiu o primeiro templo, foi o auge da glória de Israel. Mas a apostasia levou à destruição. Quando o segundo templo foi reconstruído, foi menor e menos glorioso, mas Jesus, Deus encarnado, andou em seus pátios e ensinou ali. E quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto através do sacrifício do Messias, não através de sacrifícios de animais. O templo físico se tornou obsoleto porque Jesus é o verdadeiro templo. Seu corpo foi destruído na crucificação e ressuscitado 3 dias depois. Nós, os que cremos, somos agora o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo espiritual de Deus. Mas Deus ainda tem planos para o templo físico em Jerusalém, porque Ele tem planos para Israel. Romanos capítulos 9 a 11 deixam claro que Deus não rejeitou seu povo. O endurecimento parcial que veio sobre Israel é temporário, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E então, Paulo diz, todo o Israel será salvo. Isso acontecerá quando virem aquele que traspassaram, quando o Messias voltar e eles reconhecerem que Jesus é o Messias que seus antepassados rejeitaram. Será um momento de lamento nacional e arrependimento, seguido de salvação e restauração. E onde isso acontecerá? Em Jerusalém, no Monte do Templo. Zacarias 12, versículos 10 a 11, descreve este momento. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Então o templo que será reconstruído nos últimos dias servirá a múltiplos propósitos proféticos. Primeiro, será a prova de que Deus está cumprindo suas promessas a Israel. Segundo, será o local da grande apostasia, quando o anticristo se assentar ali, declarando ser Deus. Terceiro, será o cenário para o arrependimento final de Israel e seu reconhecimento do Messias. E, finalmente, no reino milenar, Ezequiel capítulos 40 a 48 descrevem um templo glorioso que funcionará durante o reinado de 1000 anos do Messias na Terra. Cada fase tem significado profético, e estamos nos aproximando da fase em que o templo será reconstruído antes da tribulação ou no início dela. O fogo é uma lembrança de que Deus está no controle. Ele está movendo as peças, Ele está cumprindo suas promessas, e Ele está alertando a humanidade de que o tempo está se esgotando. A paciência de Deus é longa, mas não infinita. Pedro nos diz em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está esperando, Ele está dando tempo para que mais pessoas se arrependam e venham a Cristo. Mas os sinais indicam que esse tempo de graça está terminando. A porta ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. E quando o arrebatamento acontecer, quando a igreja for tirada da terra, a tribulação começará, e então será tarde demais para muitos. Então, o que fazemos com tudo isso? Como devemos viver à luz dessas realidades proféticas? Jesus nos deu a resposta em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais habidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar, orar, estar preparado, não ser pego de surpresa, não estar tão envolvido com as coisas deste mundo que perdemos de vista o que realmente importa. O fogo no monte do templo é um chamado à vigilância.
É um alerta para acordarmos do sono espiritual. Romanos 13, versículos 11 e 12 diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A hora é tarde, o dia está amanhecendo. Não podemos nos dar ao luxo de permanecer espiritualmente adormecidos. Os eventos em Jerusalém, os sinais nos céus, a convergência profética, tudo está gritando para nós. Jesus está voltando, o Rei está retornando, e quando ele vier, será rápido e inesperado para aqueles que não estão vigiando."